Aí, gente, o que vocês acham? Primeiro a gente aprende a ler ou a escrever? Escrevam, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem é aluno aqui da Neuro já sabe, hein? Quem é aluno aqui da Neuro já sabe. Beber uma aguinha, falar mais devagar, que o pessoal fala que eu me empolgo, né? Que eu amo escrever, escrever. Ah lá, todo mundo botando escrever. Daí, ler. Sim, nós vamos disponibilizar todos os slides no grupo, tá? Ler, 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 escrever. Pois é. Primeiro, pela dinâmica cerebral. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é a neurociência, então não briguem comigo, tá? Nós primeiros aprendemos a ler e depois escrever. A escrita, ela vem depois da leitura, tá? Por quê? Porque a escrita, ela é um ato de codificação e a leitura é um ato de decodificação. Então, primeiro nós aprendemos a ler e depois a escrever. Olha que coisa! E lá na nossa prática pedagógica, lá no dia a dia, vocês sabem o que mandam a gente fazer para as crianças, para ver se as crianças estão alfabetizadas? A gente faz ditado com as crianças, gente. Vocês já viram? Não, não depende de cada um, não, Cileide. Não depende, não. Primeiro é leitura, meu bem, depois a escrita. Você acredita nisso? Sabe quem que descobriu isso? As neurociências. E por que isso tem um impacto relevante na nossa prática? Porque sabe o que a gente, enquanto professor, faz? A gente fica dando um monte de ditado para a criança, achando que ditado a gente consegue saber se a criança está alfabetizada ou não. De jeito nenhum. Primeiro vem a leitura e depois vem a escrita. Aí fala, mas Luciana, eu tenho um aluno que escreve tudo e não lê nada. Não, ele é copista. O princípio da leitura é a relação letra-som e o princípio da escrita é a relação letra-som, tá? Se eu não tenho esse princípio, eu não estou lendo e eu não estou escrevendo. Quem está falando isso para vocês não é a cabeça louca da Luciana, não, gente. É a neurociência. E, ó, isso é tão relevante, é tão verdade, que quando a gente tem, por exemplo, lá na nossa família, né, a gente tem lá os adolescentes, o pessoal que vai fazer vestibular. O que mais vale quando a gente vai trabalhar e vai ver a questão do vestibular? Não é a redação? Redação é escrita, não é? O que a gente fala assim? Nossa, para você ter uma boa redação, o que você tem que fazer? Ler. A leitura é a base da escrita. Eu posso ter uma lista, gente, com 20 palavras para ler. A criança ela só vai conseguir escrever 70% das palavras certas. Isso muda todo o nosso planejamento quando a gente vai planejar uma aula. Então, olha que importante a gente entender, por exemplo, essa questão dos processos cognitivos da alfabetização, tá? Então, na aula anterior, uma outra coisa que a gente viu, nós não conhecemos o desenvolvimento infantil e nós temos práticas pedagógicas sem clareza. Então, ó, bora lá? Vamos continuar? Ó, alfabetizar. Vamos primeiro entender o que é o conceito, né, de alfabetização. Alfabetizar é ensinar a ler e escrever no sistema alfabético, é tornar alguém capaz de utilizar o alfabeto. Então, a primeira coisa, a gente precisa o quê? A gente precisa, da primeira forma, a primeira atividade, a primeira coisa é entender como surgiu o nosso sistema de escrita. Luciana, o que isso tem a ver com consciência fonológica? Você está enrolando aqui na aula? Gente,